Olá, Pedrinho Rutes. Hoje, pelo calendário litúrgico católico, não vamos dizer cristão, vamos dizer católico, é dia de Todos os Santos. Às vezes nós pensamos santo como aquele que foi beatificado, né? Aquele que pela sua vida de fé foi elevado às glórias dos altares. Isso em todos os sentidos a gente vê inúmeras religiões protestantes que falam o ressuscitar dos santos depois do milênio, enfim, né? Mas santo, a Igreja Católica tem na oração eucarística número 2 algo muito interessante. Só vós sois o santo e fonte de toda a santidade, né? Isso quer nos dizer assim que eu sempre falei isso, que o ser batizado é ser protagonista do Evangelho. É quase como aquela coisa dos 72, né? É como aquilo, quando Jesus envia os 72 à missão. Eu sou o que vocês esperavam? Eu sou a boa nova? Vocês acreditam nisso? Então, ide e levem essa mensagem à frente. Isso é muito bonito. Se nós pegarmos e for verificar numa celebração, quando nós já estamos nos despedindo, quando o celebrante dá a bênção final, isso eu estou falando católico porque sou, mas se fosse em uma outra profissão de fé, evangélico, enfim, seja o que for, isso ocorre também. Nós encerramos a celebração de pé, ou seja, como dizia o Papa Francisco, em saída, né? Nós estamos prontos para ir à missão, né? Como a missão, levar a mensagem à frente, como os 72. Vida de santidade não é ser perfeito. Perfeito do latim perfecto é aquele que foi feito até o fim, né? Mas nesse fim, nesse chegar no fim, pode ter intercorrências que não nos deixam perfeitos. O livro do Gênesis traz muito bem isso, a construção do povo de Deus, né? E que ele acaba com José indo para o Egito, ele teve que servir por um tempo um faraó que era politeísta, que ele cultuava mais de um deus, e por consequência de tudo isso, mesmo ele sendo fiel ao Deus de Israel, o povo ficou 400 anos na escravidão, né? Então, aqueles eram os santos, aqueles que passaram 400 anos no Egito, e nós sucessivamente somos assim, né? E amanhã, por esse mesmo calendário, se celebra o dia de finados, o dia dos santos que descansam, né? É uma festa questionável, sim, claro que é, e como é respeitado o questionamento. Porém, se faz necessário fazer algumas observações o quão importante é tudo isso na vida de pessoas. Eu, na sexta-feira, eu fui limpar o túmulo dos familiares e como tem gente, como isso é uma cultura bonita. Eu me lembro que quando eu trabalhava no judiciário como oficial de justiça, eu saía de uma ruim para ir para outra pior. E o nosso município é muito farto de cemitérios no interior. Era o meu lugar preferido para orar. Hoje está um pouco mais difícil, um pouco mais perigoso até, em face de uma série de ocorrências que ocorrem dentro. Mas o cristão ele pode ficar tranquilo, ele não acaba por não sofrer nada disso, mas é melhor evitar. E cemitério, né? Algo, Campo Santo. Veja, o Campo Santo, né? Onde descansam os santos. Conta-se que na velha Europa, assim se dizia, sempre meio hipócrita, assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Acabam deixando, por essa máxima católica, essa máxima cristã, se deixa morrer os corpos e se deixava, e isso acabou por ocorrer um monte de problemas sanitários, né, problemas de saúde. E aí precisou se construir uma outra máxima, buscar uma outra máxima cristã, uma outra máxima bíblica para
para se resolver este problema, que era um problema de saúde pública. Então, do pó viemos, ao pó voltaremos. E aí começou a prática de se enterrar os mortos, né? E hoje já se pratica muita cremação, se pratica muitas outras formas que são todas respeitáveis. Por exemplo, a monja Coe, outro dia, ela falava da importância do quão bonito é alguns costumes orientais, como por exemplo, quem sofre de uma doença incurável, como câncer e outras patologias assim, ele não precisa ser queimado em oferenda a Deus, porque que é isso que é o cremar, é oferecer um, um, um aroma precioso a Deus. Não é tão somente para ser livre daquele cadáver, não. Tem um ato sacrificial aí. E ela dizia que quem sofre com um problema de saúde desta natureza, ele já alcançou, ele já pagou o que precisava, assim como as crianças. As crianças eram tão somente jogadas, quando faleciam, no rio, porque elas eram fonte de toda a vida. Então, o corpinho delas serviria de alimento para as vidas que viviam naquele rio e a vida ser continuada. O princípio cristão da ressurreição é algo maravilhoso. E como não se pode criticar quem entende a reencarnação. Então, somente formas de entendimento. Se criticar, pode, mas precisa sempre se olhar com amor, olhar com caridade, olhar com... Isso é o santidade que se vive hoje, que se prepara para amanhã, é um estilo de vida. Nada tem a ver com ser aquele beato que vive dentro das igrejas. Como hoje eu estava na igreja, aí tinha um senhor que, nossa, me elogiava sempre muito, assim, éramos bons amigos. Ele sentou do meu lado na igreja. Ele não sequer me cumprimentou. Aí eu fui sair, ele saiu apressadamente, entrou no carro dele e deu um jeito de sair na minha frente, sem olhar para os lados. Eu falei, nossa, não fez bem essa celebração da vida, que é ouvir a palavra de Deus, é comunhão, né? Não fez bem. E todas essas coisas precisam ser entendidas como diz numa própria celebração católica. Diz assim, eis o mistério da nossa fé. Se você acredita, ótimo. Mas se não acredita, tudo bem também. Você também é meu irmão de fé. Não somos biológicos, mas somos filhos de um mesmo Deus Criador. Somos criaturas de um mesmo Deus Criador. Visitemos ou pensemos amanhã, visitemos em espírito ou e como dizia Jesus, em espírito e verdade, né? Aqueles que nos eram caros. É muito bonita ou visitar túmulos ou encontrar-se. Eu visitei muitos cemitérios que se era feito verdadeiras festas no dia de finados. Até pela distância de algumas pessoas, então se fazia churrasco, enfim. Né? Muito bonitos esses costumes. Ao longo do mundo cristão, tem diferentes costumes, todos eles importantes e merecedores de admiração e de buscar conhecimento. De críticas também, isso é do humano, faz parte. Beijos a todos,